tentativa de dar uma olhada na outra. Exatamente, de sacanear o outro, que é a maior cidade da América do Sul, né? Então parece assim que é algo contraditório. E essas ciladas que a gente viu, algumas ciladas por aí. E o que acontece? No vídeo de hoje, nós iremos comentar sobre as dores e delícias de se alugar algo em São Paulo, capital. No caso deste vídeo, olha, vai ser um pouco mais de dores do que de delícias. Então, vamos lá. Olá, professora Audrey. Se é a sua primeira vez no canal, bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu estou com a minha grande amiga aqui, a Carlinha, que já fez presença em outros vídeos que estão aqui no canal. É um assunto que eu gostaria muito de comentar, tá? Que são os aluguéis em São Paulo, capital, né? E essa dificuldade que a gente encontra para se encontrar um lugar para morar na cidade que é a maior cidade da América do Sul, né? Então parece assim que é algo contraditório, né? É um lugar assim tão grande, com tantas possibilidades e ao mesmo tempo parece que as possibilidades de se encontrar um lugar para viver parecem ser muito pequenas, né? Então por que que isso acontece, né? Esse vai ser o tema central deste vídeo. Se você gosta de puro entretenimento, tá? Fique neste vídeo, porque assim tem muita história para contar. E se você é brasileiro ou estrangeiro e pretende um dia morar em São Paulo, capital, esse vídeo ele pode sim te ajudar aí com informações que podem ser importantes para você também. Ao final do vídeo, tá? Nós separamos aqui também para descontrair, né? Porque nem tudo são dores. Os perfis de proprietários mais recorrentes que a gente encontrou por aí, tá? Quando a gente está na busca de um lugar para morar em São Paulo. E os perfis de pessoas que nós encontramos morando em uma república. Então, eu já vou partir aqui para o glossário, tá? Se você não sabe o que é uma república, república é uma casa, né? A pessoa tem uma casa e ela aluga os seus vários quartos para pessoas diferentes. E nós convivemos, né? Estamos compartilhando as áreas em comum, que geralmente é a cozinha, que a gente compartilha, é o banheiro e a lavanderia também, né? A bendita lavanderia. Ela tá rindo que eu fiquei com um pouquinho de trauma aí de uma última experiência que eu tive com lavanderias, né? Mas tudo bem. E bom, deixando claro que esse vídeo, ele não vai tocar no assunto de alugar exatamente uma casa ou um apartamento, né, Carla? Isso. Porque a gente já tá, nesse vídeo aqui, a gente já tá na página 2 ou 3 da história. É quando você já percebeu que você não consegue alugar uma casa só para você, um pequeno apartamento que seja só para você, você já eliminou todas as possibilidades e você já realizou que o único caminho que você tem, né, de primeiro momento na cidade é alugar um quarto para você morar. Então eu já vou partir daqui, tá? Então a gente não vai tocar no assunto sobre imobiliárias, corretores, que nós respeitamos muito, inclusive, né? É uma profissão que ajuda bastante as pessoas que estão na busca, mas é que a gente nem chegou nisso, tá? A gente nem conseguiu essa conversa. E por quê? É inacessível, né? A maioria das vezes, partir já para uma casa, eu vou alugar uma casa só para mim, um apartamento só para mim, que seja um pequeno apartamento, se torna inacessível, né? E por que muitas vezes isso acontece? Os aluguéis são muito caros, né? Então a gente não consegue chegar no pagamento aí de aluguéis. E os pré-requisitos, né, para se chegar a finalizar um contrato, né, desse tipo, desse porte, são alguns pré-requisitos que pelo menos de primeiro momento eu não tinha, tá? E a Carlinha também não tinha na cidade. A Carla, né, antes de chegar na República, onde nós nos conhecemos, ela morou em um hostel, que eu até falei para ela, nossa, eu quero muito que você conte sobre isso.
Porque, em geral, a gente fala hostel para passar uma temporada, para passar uma semana em algum lugar, Sim. né? Quanto tempo que você morou em um hostel em São Paulo? Eu morei 2 meses no hostel em São 2 Paulo, meses. pela falta mesmo de perfil ideal, né? De casas que a gente muitas vezes está procurando e não acaba não achando. Até que eu achei o lugar onde a gente nos conhecemos, né? Que Exatamente. era o perfil mais legal para mim, né? Em questão de quarto mais privativo, de ter um lugar mais privado, né? Para mim. Foi isso. Mas depois de muita procura, depois de muita cilada, depois de Nossa, muitas entrevistas, muitas entrevistas, muitos antecedentes muitos criminais. antecedentes. Então a gente quer começar comentando por que até alugar um quarto em São Paulo se tornou burocrático, né? Então, pensando nisso, né, a gente separou aqui as questões. Tem muitos locais que estão pedindo um valor acima do que esse quarto vale, né? Então já começa por aí, né? Principalmente em São Paulo, né? É. Vamos pautar isso, Estamos né? falando de São Paulo capital e não estamos falando do Brasil inteiro, tá? O Brasil é desse tamanho, é grande. Estamos falando de uma cidade que tem muita importância dentro do Brasil, né? Porque São Paulo é a capital financeira do país. Muitos estrangeiros vão morar em São Paulo, tá? Muita gente de fora, de outras partes do país, vão tentar a vida em São Paulo. É muito comum. Muita gente iniciando do zero ali dentro da cidade, né? Porque muitas oportunidades tem aqui em São Paulo, né? Então é Tem. normal que as pessoas Busquem né? uma vida, né? Uma tentativa, né, de vida em São Paulo. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, quartos caros para alugar, né? Então, esse é o primeiro empecilho que a gente encontrou. E fazendo uma comparação, né? Quartos que têm o mesmo valor de uma casa inteira, às vezes com 2, 3 quartos, em outros locais do Brasil, né? Isso, tipo, na minha cidade mesmo, com o valor que eu pagava no aluguel de um quarto, eu conseguiria alugar um apartamento na minha cidade. Na sua cidade, né? Então, exatamente. Você é de que parte do país? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, uma das cidades mais quentes do Brasil. É quente, você fala que é quente. Inclusivemente falando. É quente, né? Bem Eu sempre tô vendo na previsão do tempo aqui, eu vejo que realmente a temperatura é alta. Essa possibilidade, né, de conseguir alugar quarto com mais facilidade, com valor bem mais acessível. É o que a gente encontra exatamente em São Paulo, capital, né? Isso. Eu, quando estava procurando esse local para morar, né, eu vinha de uma experiência de ter alugado uma casa também própria para mim. Eu pagava a mesma coisa em um quarto em São Paulo, era o valor do meu aluguel antigo, né, dessa casa. E, gente, tem uma frase que eu escuto muito, eu leio muito nos grupos de Facebook, vamos chegar nos grupos de Facebook de aluguel, tá? Que tem gente que fala assim, né? Não sei qual é o fetiche que as pessoas têm em pagar caro, mas isso é uma questão muito pessoal, tá? Deixando claro que, né, é de cada um, o que cada um está buscando na cidade. Então, de repente, a pessoa valoriza mais localização, ou precisa de uma certa localização porque vai estudar, vai trabalhar em determinado lugar, né? Então, gente, isso é muito pessoal, tá? Mas que os quartos estão acima, eu acho que sim, né? Com certeza. E aí as pessoas se aproveitam muito disso. Outra coisa que eu percebi também na busca do quarto é pessoas que pedem calção em quarto, né? Parece que agora é uma rotina, né? É algo que eu não via na cidade antes e parece que agora todo proprietário está pedindo aí um calção. Calção é um dinheiro a mais que você dá, né? Para assegurar possíveis reparos na casa, né? E muitos locais estão pedindo calção. A gente não passou por isso, né? Graças a Deus, nós não passamos por essa experiência de pagar o calção. O que a gente viu também dos proprietários? Os proprietários que escolhem, né, os seus inquilinos e gente, tá tudo bem, cada um sabe da sua casa, né? A gente não tá querendo exatamente discutir isso, mas eu vi que era muito recorrente também, né, a negação do aluguel se você falava que trabalhava em home office, né? Ou seja, tem muito disso aqui. Tem muito disso, né? Passar muito tempo dentro da casa para alguns proprietários não é negócio, né? Então, o legal é que você saia às 6 horas da manhã, fique fora o dia inteiro, né? E volte meia-noite. Uma hora da manhã para dormir, né?
Então, até isso também acontecia com a gente. E a pessoa não queria, né? Ela queria outro perfil de inquilino, né? Outro empecilho, né? Um obstáculo que a gente encontrou também nessa busca aí do quarto ideal, né? Sim. Ganhar um valor a mais do valor do quarto. A gente encontrou muito isso na cidade. Tudo bem quando a gente pensa em ganhar mais buscando uma casa, um apartamento, né? Mas agora também pedem um valor a mais no quarto, né? Que você ganhe 3 vezes mais. É uma questão também que às vezes o valor do salário não chega, né? Exatamente. Né, se a gente pensar no custo de vida da cidade, né? Porque São Paulo, gente, nós adoramos São Paulo, tá? Que fique claro também. Nós amamos São Paulo. Então o problema, assim, a questão não é a cidade, né? Eu falava pra ela, a questão são as pessoas, né? Que habitam a cidade, que às vezes acabam fazendo esse tipo de coisa, né? O quarto também acabava ficando inacessível por conta disso, né? Você ter uma renda maior que o valor do aluguel do quarto para morar, né? Em uma cidade com custo de vida alto, né? A comida, ela é mais cara, o transporte também, né? É mais caro, tá? Então tem valor de salário que não chega no final do mês, a conta não bate. Outro empecilho, né, que a gente encontrou é esse perfil de inquilino perfeito. Que tem muitos anfitriões que querem um requisito perfeito, né? Então, esse inquilino, qual que a conclusão que eu cheguei? Buscando tanto quarto, casa, eu falava para ela que eu vi isso de forma recorrente, tá? Em vários anúncios por aí, né, na internet. O inquilino perfeito é aquela pessoa que não tem família, né, Carla? E não tem ninguém, na verdade, né? Solteiro. Solteira. Sem gatos. Sem gato. Sozinho. Sozinho. Você e a mala. É você e a mala, entendeu? Só. É você entrar com a sua mala para habitar esse lugar. Sem amigos, tem isso também, porque tem local que não gosta de receber visitas. Ou seja, uma vida para o trabalho fora, o dia todo fora, né? Fora, esse é o inquilino perfeito, né? Que não incomode muito. Isso. Que você nem viva na casa, na verdade, né? Que você... Sai às 6, volta às 3 da manhã, chega, dorme, sai 6 dias. Exatamente, né? Então, assim, esse é o perfil que a gente encontrou muito. Perfeito. É o perfil perfeito, tá? E eu vi muita gente pedindo isso em aluguéis de casa, apartamento, por exemplo, casal sem filhos, né? Eu vi muito isso. Ou casal sem filhos e sem cachorro, sem gato, quer dizer... E a gente tá tocando no assunto pet, porque até o momento que eu estava buscando um lugar para mim, a minha grande dificuldade é porque eu tinha um pet nessa época, né? Então já vai aqui o meu conselho, tá, gente? Se você tem um animal de estimação e você pretende morar em São Paulo e as coisas ainda estão um pouco duvidosas para você, tá? Se você tem a possibilidade de deixar o seu pet com alguém, aos cuidados de alguém, e depois buscar o seu cachorrinho, o seu gatinho, faça isso, por favor. Porque o estresse gerado para buscar, para encontrar esse lugar dessa pessoa maravilhosa que vai aceitar o seu único gatinho, o seu único cachorrinho, assim, não vale a pena, de verdade. Então é uma coisa assim, no meu caso, tá, que fique claro, na época eu não tinha escolha, então eu não tive escolha, tá? Eu tive que fazer tudo por mim mesma. Sim, mas se você tiver alguém de muita confiança, que te abra essa possibilidade, deixe o seu bichinho, depois você busca, quando a vida estiver mais encaminhada na cidade, vai ser melhor para todo mundo, né? Fica aqui o meu conselho. Sim. E acaba ficando até mais dificultoso, né? Porque você busca um perfil ideal para você morar, e ainda tem que buscar um lugar que aceite os gatinhos, os cães, né? E muitas vezes os anfitriões não gostam do pet. De namorado, de pet, de nada. De nada, né, gente? Então, o perfil do inquilino ideal que a gente, assim, teve um pouquinho também de dificuldade, apesar de eu e Carla sermos quase dentro, né? Solteiras, né? Mãe solteira. Quase dentro, né? Isso. Eu com o pet, ela também sozinha, e ainda assim teve... Eu, particularmente, nunca tive problema em relação a gato nem cachorro, mas eu sinto pelas pessoas que têm, porque eu também gostaria de ter, né? Exatamente. Eu vi a gente, assim, ou com seus pets já na busca, né? Buscando um lugar, e era não, só tomava não, como eu tomei vários nãos também, tá?
Ou pessoas assim também que eu vi assim em grupos de Facebook, né? Vamos falar desses grupos de Facebook já, que ajudam bastante, né, na busca desse quarto. Dizendo assim, eu estou buscando um lugar para morar, mas eu quero no futuro ter um pet. E eu, gente, de coração, assim, só tem esse pet com Quando uma você casa tem, própria, uma né? casa própria, algo seu. Exatamente. Porque aqui é muito difícil achar. É difícil achar, é difícil uma pessoa, de repente, que goste também, que Sim. queira dividir espaço com o seu animalzinho, isso. né? Então é sempre bom esperar um pouquinho, fica aqui o meu conselho, se servir de ajuda. E bom, agora a gente quer comentar a Carlinha de perfis de proprietários, né? E essas ciladas que a gente viu, algumas ciladas por aí. E o que acontece? Como é a Carla? Estamos falando da página 2 e 3 da história já? Isso. Que é buscar um quarto para alugar. O que acontece? A gente buscou muito isso nos grupos, vários grupos de Facebook que tem essas vagas de quarto para alugar em São Paulo. E claro, gente, é de grande ajuda, tá? Sim. É um ótimo trabalho. Inclusive, o lugar que eu conheci a Carla, eu conheci esse lugar através desse grupo, né, de Facebook. E a Carlinha, indiretamente também, né, Carla? Foi através do Facebook, porém não foi eu que encontrei, foi uma amiga que encontrou e acabou indicando. Exatamente. E acabou dando certo. Então, assim, o trabalho é bacana, mas no meio disso tudo, né, até a gente separar o joio do trigo, tem as suas ciladas, né? Então, a primeira coisa que a gente queria alertar você que pretende morar na cidade é, por favor, não dê nenhum tipo de adiantamento para ou segurar a sua vaga, tá? De quarto, segurar uma casa que seja, ou não dê um dinheiro extra para visitar esse local. Então, já fica aí esse alerta, tá? Por quê? Porque tem muita gente mal intencionada nesses grupos que estão alugando locais aparentemente ótimos, né? Às vezes muito acessíveis financeiramente, até mais barato, né? Sim. Locais lindos. E aí, quando você vai entrar em contato... Ou até mesmo fazer uma visita, né? Pra fazer visita. É a mesma coisa das fotos. Não é a mesma coisa. Já aconteceu coisa. comigo. Já aconteceu com você? De não ser a mesma coisa? Sim. Não, nesse primeiro momento não, mas você sim. Sim, comigo sim. E foi num lugar ótimo, tava numa localização perfeita pra mim, próximo do meu trabalho. Porém, quando chegou lá... Ai, meu Deus. Não era a mesma coisa. Não era. Então, assim, ou seja, as fotos não batiam com... E a falta de informação também, né? Então, pode estar morando mais pessoas na casa e essas informações muitas vezes faltam nos anúncios, né? Falta, é verdade. Então, assim, primeiro alerta não adiante dinheiro em hipótese nenhuma. Só o dinheiro na mão, gente, é quando você já assinou tudo, o contrato, já tá tudo certinho, tá bom? Nós não passamos por isso, né, graças a Deus, mas a gente tá alertando porque eu cansei de ver gente nesses grupos relatando, gente, eu caí num golpe, eu dei o dinheiro a mais, esse quarto não existia, essa casa não existia, ou me cobraram por uma visita, isso tudo não existe, né? Quem faz um trabalho sério tá fazendo visita normal e recebendo pessoas sem cobrança, né? Então esse é o primeiro alerta, né? É o certo a se fazer. Agora falando das ciladas, quando você, já conversou com a pessoa e você acha que tá tudo certo, aparentemente, né? Sim. Então eu queria comentar aí do outro perfil que a gente encontrou de proprietário, eu queria falar muito disso, que é a Casa Good Vibes, né? E a Casa Good Vibes, gente, é aquele anúncio que parece perfeito, né? Pode tudo, entra tudo. Entra tudo. Pode entrar com pet. Receber visita. Pode receber visita. Vai tomar um vinho numa quarta-feira à noite. Sim. Vai socializar com todo mundo, né? Divide tudo. Pode pegar, pode chegar. Isso, tudo dividido. É uma comunidade, né? Isso. A pessoa... Paz e amor. Paz e amor. Ela deixa claro que você pode fazer tudo que você quiser. Isso. Qual que é a armadilha, né? Eu falei pra Carla, eu quase... entrei numa casa Good Vibes na época. Eu particularmente só vi anúncio, mas nunca entrei, pois nunca é. Olha, eu fiquei com um pezinho assim, né? Porque é isso que aconteceu conosco, né? A gente vai ficando num grau de saturação tão grande que quando aparece um local assim, gente, a gente às vezes só quer entrar, né? Isso. Porque a gente tá cansada,
tá buscando há muito tempo. Bom, e qual que foi o problema que pelo menos assim, eu encontrei nessa casa e aparentemente good vibes, né? É que de good vibes não tem nada, né? Porque assim, ao menor sinal de que você não quer colaborar por algum motivo, não sei, você não quer dividir a sua comida, né? Porque em geral eles querem tudo assim, tudo juntinho, assim, né? É tudo como uma comunidade, na verdade, né? Então, assim, a partir do momento que você discorda de alguma coisa, a pessoa ela tira a máscara good vibes dela e se torna bad vibes, né? Você quer, vira tudo bad vibes, na verdade, né? Então, pra mim é uma armadilha, né? Esse tipo de local aí pra morar. Parece que é muito bom. Tem que tomar cuidado com o pode tudo, né? Exatamente, né? É como a gente comenta, né, Carla? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Um outro perfil que a gente encontrou muito por aí, eu pelo menos tive algumas experiências, tá? É o dono da vaga dessa casa, o apartamento blasé. É o dono blasé, né? Eu adoro essa palavra, gente, blasé. Porque é aquela pessoa que está alugando o seu quarto na sua casa, no seu apartamento. Em geral, são locais bem localizados na cidade, né? Sim. Você fala, nossa, tudo de bom. Só que ela trata você como se só você, né, estivesse precisando e ela não. Ela está te fazendo um grande favor de abrir a casa dela para isso, né? Isso. Então, não é legal, né? É uma troca, né? Ambos estão precisando. E, bom, da minha interação que eu tive com uma dessas pessoas, assim, em blasés, né? Uma dessas pessoas me pediu as minhas redes sociais, o que é zero problema. Afinal de contas, estou eu aqui dando a minha cara em uma rede social, né? Que eu considero uma rede social também, que é o YouTube. Mas, gente, se você quer saber se a pessoa boa é ruim de verdade, tá com medo, e eu dou toda a razão para ter medo e para pesquisar mesmo, peça antecedentes criminais, zero problemas. Quem tiver dentro da lei, quem não deve nada, vai tirar o antecedente e vai mostrar para esse dono aí dessa casa, tá? Então, é o dono de casa blasé, né? E que não vai direto ao ponto, né? Então é melhor já chegar e já pedir o que quer. Né? Até porque Instagram, Facebook, tem como a gente instagramar, né? Exatamente. Do jeitinho que a gente quer, não tem como constar nada, alguma coisa, né? Porque hoje em dia ninguém posta coisas negativas, só coisas positivas, né? Glamurosas na rede social, felicidade. Então, assim, o que a gente quer dizer dá pra maquiar muita coisa por rede social. Literalmente. Não quer dizer... No Instagram ninguém posta coisas negativas, né? Exatamente. Então não quer dizer que a pessoa seja exatamente aquilo que ela tá mostrando, né? Isso. Então, até um alerta aí também pra isso. Por fim, a nossa última cilada, né? A gente deixou por último, porque assim, é uma cilada que engloba muitas coisas, que é aquela vaga Kinder Ovo. Kinder Ovo, né? É sempre uma surpresa, né, gente? Então, o que a gente coloca como surpresa? É tudo, né? Na verdade, é aquela foto que não bate com a casa real, o quarto real. Sim. Né? Quando a gente chega pra fazer aquela visita, chega na hora, não é aquilo que a pessoa prega, né? Muitas vezes nas fotos. Por isso que é importante a gente fazer a visita antes. Sim. E depois efetuar o pagamento, né? Até porque tem que olhar realmente se você gosta. Né? Então, é importante fazer a visita para ver se realmente vai bater com o que você tá esperando, né? E outra coisa também que eu encontrei muito, que eu acho assim uma grande sacanagem, né? É a pessoa ela não ser clara no anúncio quanto ao pagamento de tudo, né? Se tem que pagar uma coisa a mais, coloca. Tem que pagar uma conta de luz, tem que pagar uma conta de água. Sempre tem essa surpresinha. Sempre tem uma surpresinha, sabe? Tem que pagar um calção. Já coloca, né? Fala assim, olha, eu tenho que pagar calção para entrar, eu quero um dinheiro a mais para ajudar nessa conta aqui, porque eu preciso, sabe? Porque fica tudo muito, né? A comunicação fica bem difícil não assim. Esclarecido as coisas, né? Exatamente. Chega na hora da visita e tem as surpresinhas, aí você já tá lá. Na verdade, uma perca de tempo, né? A gente já vai acreditando naquilo que foi pregado no post, né? No Facebook, seja lá Exatamente. E não é verdade, né? E outra coisa também que me ocorreu
a pessoa também anunciar uma vaga e ela não falar claramente que a vaga era somente para uma pessoa e que na casa vai morar, por exemplo, só eu e essa pessoa, né? Então, ela dá a entender que é uma casa com uma galera, né? Você pensa até que é uma república, uma coisa assim, e a pessoa no final ela fala assim, então, né? Mas a vaga é só para uma pessoa. E, né, coloca no anúncio, então, é só uma vaga, né? Ou seja, esse problema de ser Kinder Ovo, pra mim, é a falta de comunicação mesmo, né? Melhorando a comunicação, melhorando o anúncio, não tem surpresa. Falta de esclarecimento, né? E ninguém sai, assim, se sentindo lesado, frustrado, né? Então... Economiza tempo das pessoas eu também acho, gente. Vamos economizar tempo, até porque, assim, em se tratando de São Paulo, né, gente, o tempo é valioso. O tempo é valioso, é um bem precioso, né? E todos agradecem por isso. Agora que a gente falou dos perfis, assim, né, e das ciladas que a gente viu por aí de proprietários, de vagas, a gente quer comentar dos perfis recorrentes de repúblicas, né? Porque eu e a Carla nos conhecemos em um contexto de república. Isso, né? Uma república feminina. Uma república feminina, depois de muita procura, de muita busca. A gente teve experiência muito parecida. Está muito cansada. Você não encontra, né? Você tem que mudar e você não encontra lugar. Então, assim, a gente estava num nível de saturação, assim, bem grande. Então, a gente se identificou muito, nós duas, com essa situação. E, bom, o lugar que nos acolheu, né? A gente quer super fazer justiça aqui, tá? Essa casa é uma casa que é muito boa. Maravilhosa. É uma casa grande, espaçosa. Depois de tanta procura, nós conseguimos encontrar... privado, né, também. Exatamente, quartos privados. Nessa época, a pessoa acolheu a mim e o meu gato. Então, sim, todo o amor do mundo por essa pessoa. Ela foi muito humana. Uma pessoa entendeu o que eu tava vivendo e falou, ok, pode vir, sim, com o seu pet pra cá, tá? Sim. Então, a casa é muito bacana. Muito bem localizada, eu acho, na região oeste da cidade. Inclusive, então, assim, foi minha primeira vez morando na região oeste da cidade. Minha também. Sua primeira vez também, né? Sim. Pra quem não conhece bem, a gente localiza muito São Paulo pelas linhas de metrô. Então, nós estávamos no metrô linha amarela. Então, assim, todo amor do mundo pela linha amarela. A gente gosta muito. Vila Sônia. Vila Sônia, né? A gente estava exatamente no final ali da linha de metrô, né? Então, a gente ia super bem, tá? Todo o carinho aí pelo metrô de São Paulo, né? Vamos fazer justiça, porque amamos o metrô de São Paulo, né? A gente estava muito bem, tá? Então, a questão não é a casa, tá? Não vamos falar nada disso. A questão é as pessoas. São as pessoas que a gente... casa. Exatamente. Como nós falamos da cidade de São Paulo, o problema não é a cidade, são as pessoas. O problema da casa, geralmente, são as pessoas também, né? Então, assim, a gente vai comentar agora, assim, por que a gente tá falando disso no finalzinho, além de descontrair o clima, né? É porque, assim, eu, antes de passar por essa situação, eu já morei em outras repúblicas na vida, tá? Então, não foi a minha primeira vez numa república. E quando a gente entrava ali na cozinha, que o nosso point ali era a cozinha, né? Era o ponto de encontro, a gente parava ali pra conversar, pra fazer uma comidinha, a gente conversava muito, né? A cozinha era o point. Eu comentava com ela que eu percebia que tem certos perfis que se repetem em repúblicas, né? Sim. Parece que só mudam de endereço, né? Essa que é a verdade. A gente separou dois, na verdade, né? Mas que engloba muita coisa. A gente quer falar da pessoa que divide a casa com você e ela é sem noção, né, número 1, sem noção. Aquelas pessoas que não respeitam, né, as regras da casa, mesmo tendo um contrato por escrito. Exatamente. Mesmo quando diz assim claramente, por exemplo, use a máquina de lavar no horário certo, por favor, né? Das 10, começando às 10 da manhã e respeitando até às 9 da noite. E eu tô falando isso, gente, ela dá risada. Porque, assim, esse lugar que eu fiquei, esse local, o meu quarto era do lado da lavanderia, assim, gente. Então, assim, quando a gente fala sem noção, pode ser morando em um apartamento mesmo. Quem não teve um vizinho sem noção morando em um apartamento, morando numa casa? Aquela pessoa que não quer saber de regras, né? Engloba muita coisa, né? Em questão de barulho, não só de máquina, mas em geladeiras mesmo, em horário. Conversa alta na cozinha, a gente escutava tudo, né? Não, e quando você recebe a visita, você tem que ter a noção de que tem outras pessoas na casa também. Nas áreas comuns, conversa, recebe a sua visita. Dá pra não fica morando na cozinha, não. Tem outras pessoas pra cozinhar. Exatamente, né? Por favor, né? E além da questão do barulho que a gente tá falando também, né? Das visitas também, né? Tem a questão da limpeza.
né? Nossa, gente, a limpeza. Sim. Olha, quem já não passou por uma questão assim, né? De ter aquela pessoinha que está dividindo a casa e ela não pensa no coleguinha, né? Isso. E quando geralmente você mora em república, Uhum. tudo é muito compartilhado, né? É. Então você tem que ter a noção de que outras pessoas também vão usar. Então, Exatamente. usou, lavou, Usou, lavou, guardou. guardou, né? E a pessoa deixa lá, entendeu? Então, assim, quando a gente fala sem noção, é aquela pessoa que pode dividir um espaço com você em qualquer âmbito até, né? Pode ser um colega de trabalho, mas assim, no nosso caso estamos falando de pessoas que dividiram casa, né? Perfis que se repetem, né? Porque sempre Isso. tem alguém em república que não respeita isso. Ela não quer saber de regras, não respeita o silêncio do outro, né? O descanso do outro, não pensa no outro que tá do lado, que tá escutando barulhos na lavanderia, na cozinha, Isso, conversa alta. E a limpeza, né? Que é muito importante, eu acho. Eu não sei se você entrou com essa expectativa, mas eu achei que por ser só a gente meninas, a gente iria ter um certo cuidado a mais. Mas não, Não, gente, os perfis são flexíveis. Tá? Exatamente, perfil flexível. Tem pra tudo. Tem pra tudo. Tem pra tudo. Não quer dizer que sejam só mulheres Isso. que tudo será respeitado, Tudo né? será bonitinho. Tudo será imagina, lindinho. não. Por fim, a gente quer falar da pessoa que é o mentiroso, a mentirosa. É aquela pessoa que, quando a gente fala mentira, gente, são mentiras que podem prejudicar o colega, né? Isso. Uma tentativa de dar uma olhada na outra. Exatamente, de sacanear o outro. Isso. Então a gente acabou também, assim, né, observando que tem pessoas que fazem isso. Parece que gostam de fazer armadilhas, né, pro outro cair, inventar história. Porque, na verdade, a gente tem que esperar de tudo, porque entra e sai muita gente, né, da Exatamente. República. Então a gente tem que esperar muitos perfis. Tanto pro bem, tanto pro mal também. É verdade. Então a gente, infelizmente, acabou encontrando também esse tipo de pessoa. Infelizmente, né? E assim, quando a gente fala assim, gente, de mentira, não são pequenas mentiras, tá? São coisas assim que realmente prejudicam. Sim. A pessoa que conta histórias assim, fantasiosas. É aquela vítima, né? A vitimista, isso. Aqui nunca deu certo em nenhum lugar. A gente sempre desconfia de perfil assim também, né? Sim. Nunca, todo lugar que ela morou sempre deu problema. Nunca deu certo com Nunca deu certo com ninguém. Por quê? Né? Nem amizade pra contar história não tem. Não tem. Então, assim, fica aí a reflexão, né? Sim. A gente englobou, né, esses dois perfis, tá, gente? Só pra descontrair no finalzinho desse vídeo. Esse foi o vídeo, então, em que nós relatamos... Obrigada, cara, pela participação. Isso é poder conhecer pessoas novas, né? Levar com a gente, né, essas experiências boas. Exatamente. A delícia da história toda é fazer boas amizades. Por exemplo, a Carla está comigo aqui hoje, nós estamos vivendo contextos de vida completamente diferentes e hoje a gente se sente mais à vontade para relatar as nossas experiências buscando um lugar em São Paulo, o que a gente viveu também esse tempo na República, né? E agora eu queria saber de você, né? Você que está nos vendo. Você gostaria de enriquecer aí as nossas histórias, né? O que você já viveu de experiência buscando um lugar para morar? Não tem que ser só São Paulo, pode ser outros locais do mundo, não tem problema nenhum, tá? Eu consumo muito conteúdo no YouTube de gente que mora em várias partes do mundo e contam, assim, a dificuldade de alugar uma casa no país X, na cidade Y. E eu sempre olhava e pensava, gente, mas e São Paulo, né? Ninguém fala de São Paulo. Vamos falar de São Paulo, né? Vamos falar da dificuldade que é você encontrar esse local e entrar efetivamente nesse local para morar. Se você puder enriquecer a nossa história, eu agradeço aí um montão. Muito obrigada. E conta pra gente nos comentários. Conta, por favor, né, cara? A gente quer saber aí o que você viveu, o que você pode enriquecer aí com a sua experiência e com a nossa história, tá? Obrigada! Um abração! Um abraço, gente! E até mais! Tchau, tchau!